Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Academia do Saber. Que bom ter vocês aqui conosco novamente. Hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa e nós vamos trabalhar a questão do R ou RR. Quando eu uso R e quando eu uso RR na ortografia, correto? Então vem comigo que tem muita coisa bacana para nós aprendermos juntos. Vem! Pessoal, então olha só. R ou RR? Percebam que o R ele pode aparecer no início de palavras. Quando ele aparece no início de palavras, ele tem o som forte. Percebam que o som vem lá da garganta. Rato, rei, risada, rosa, rua. Façam esse exercício para vocês perceberem. Então o R tem o som forte. Quando o R aparece no meio de palavras, ele tanto pode ter o som forte como honra. Percebam que o som vem lá da garganta. Como ele pode ter o som fraco, por exemplo, barata, cadeira, ó, barata, olha a pontinha da língua vibrando no céu da boca, cadeira, ele tem um som fraco. Mas, em algumas palavras, o R aparece no meio e tem um som forte. E aí, o que eu tenho que fazer? É neste momento que eu vou usar dois R's. Por exemplo, arrastão. Certo? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Nós temos que prestar atenção no som da palavra, no som da letra R. Então, pessoal, e aí existem as regras ortográficas, certo? Quando eu uso um R e quando eu uso dois R's, principalmente no início de palavras. Na nossa língua portuguesa não existem palavras que começam com dois R's, ok? Só um R no início de palavra e ele tem o som forte. Então vamos ver essas regrinhas por escrito. Pessoal, as regrinhas são muito simples e nós precisamos memorizá-las. Quando usar R ou RR? Não existem palavras que comecem com RR, ok? Toda palavra que começa com R é um R só e o som é forte. Toda palavra que começa com R, então tem o som forte. Por exemplo, raiva, rosa, rato, rua, rio, requeijão, ruiva, risada. E aí tem aquele famoso trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma, certo? Vejam que as palavrinhas começam todas com R e ele tem o som forte. Outra regrinha, quando o R aparece entre vogais, ele tem o som fraco no meio de palavras. Então, olha lá, barata, barata, cadeira, cadeira. Percebem que a pontinha da língua vibra no céu da boca e o R aparece entre vogais. Olha aqui no caso de barata, vogal A e vogal A. Cadeira, vogal I, vogal A. Secretária, vogal A e vogal I. Maria, vogal A e vogal I. Namorado, vogal O e vogal A. Olha o R aqui no meio. Marido, vogal A, vogal
I, olha o R aqui no meio, certo? Mais uma regrinha. Quando o R aparece entre uma consoante e uma vogal no meio de palavras, ele tem o som forte também. Por exemplo, honra. Olha lá, ele aparece entre uma consoante, que é a letrinha N, e uma vogal, que é a letrinha A. Ele tem o som forte. Outra regrinha. Palavras em que o som do R é forte e ele aparece no meio, no meio da palavra, entre vogais também, nós precisamos então colocar dois R's. Dois R's para ficar forte. Olha lá, barraca. Ele aparece, olha o som, aparece no meio da palavra, entre vogais, vogal A e vogal A. E aí eu tenho que dobrar o R, por isso eu coloco RR. Burro, olha lá, ele aparece entre vogais, a vogal U e a vogal O. E aí ele tem som forte, então eu preciso colocar dois R's. Ferradura, também no meio de palavra, no meio da palavra, ele tem o som forte e aparece entre vogais, vogal E e vogal A, por isso eu dobro o R, coloco RR. Ferro, olha lá, som forte no meio de palavra, entre vogais, por isso eu coloco dois R's. E torre, som forte da letrinha R, no meio de palavra, entre vogais, vogal O e vogal E, por isso eu coloco RR, ok? Eu separei aqui para nós fazermos alguns exercícios. Olha lá. Enraizado. E agora? Eu coloco um R ou dois R's? Vamos pensar na regrinha. Ele está no meio de palavras. Ele vai aparecer entre uma consoante, que é a letrinha N, e uma vogal, que é a letrinha A. Então, quando o R aparece no meio de palavra, tem som forte e está entre uma consoante e uma vogal, eu coloco apenas um R, como foi o exemplo da palavra honra. Olha outra palavra aqui, pirralho. Pirralho também. O R aparece no meio de palavra, tem o som forte, só que aqui ele aparece entre vogais, olha lá, entre a vogal I e a vogal A. Ah, então aqui eu tenho que colocar dois R's, porque ele tem o som forte. Mais uma, carrancudo. Também no meio de palavras, também tem um som forte, está entre vogais, olha lá, vogal A e vogal A. Por isso, eu devo colocar dois R's. Terremoto. Terremoto, o R tem som forte, aparece no meio da palavra e entre vogais, olha lá, vogal E vogal E. Por isso, eu devo colocar dois R's. Urubu. Ah, urubu, olha só que diferença. O R tem o som fraco, aparece no meio de palavras, no meio da palavra, perdão, e entre vogais, entre as vogais U. Então, aqui eu coloco apenas um R. E borracha? Borracha tem o som do R forte, aparece no meio da palavra, está entre vogais, entre a vogal O e a vogal A, por isso eu coloco dois R's. Rainha, início de palavras, início da palavra, não existe palavra que começa com dois R's, então mesmo tendo som forte, é um R só. Risada também tem som forte, início de palavra, um R só. Morango.
som fraco da letra R, no meio da palavra, entre vogais, vogal O e vogal A, apenas um R. Peneira, som fraco da letra R, no meio da palavra, entre vogais, vogal I e vogal A, um R só. E verdura, ó lá, som fraco da letra R, entre vogais, no meio da palavra, um R só. Que bom que vocês ficaram até o final comigo, eu estou muito feliz. Quero agradecer e também quero pedir para vocês darem um like aí se gostaram da aula, né? A percepção dos sons do R nas palavras. Hoje tivemos uma aula de ortografia. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. E não se esqueçam de fazer a inscrição aqui no nosso canal. Combinado? Vamos fazer esse canal crescer, vamos divulgar. Obrigada, um beijo e até a próxima!